Fala galera, aqui é o Rio, seja bem-vindo de volta ao canal e hoje a gente vai falar de um conteúdo para quem está começando a estudar agora nessa segunda metade do ano e acha que não tem tempo mais para estudar. Então, se você está nessa situação, eu acho que você quer saber o que mais cai no Enem. Estudar o que mais tem incidência de cair nas provas, eu acho que é a melhor forma de você estudar agora, porque isso vai reduzir muito a quantidade de conteúdo que você teria que aprender, e aí você consegue focar só no que vai ter mais probabilidade, mais porcentagem, né, de chance de cair. Então, se você tem interesse nisso, se você está começando a estudar agora em agosto, se você não sabe por onde começar, não sabe o que estudar, o que fazer, então assiste esse vídeo até o final. Eu vou listar aqui todas as disciplinas, os conteúdos que mais caem, eu vou te falar como que você faz para aprender esses conteúdos, beleza? Então, caso seja o seu caso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário. Também fazer parte lá do Discord de estudantes, né, que é a nossa comunidade. E se você quiser aprender mais ainda, você pode fazer o meu curso, que é o Gabaritei. E lá eu te ensino a aprender, se você tiver essa necessidade, se você quiser aprender sobre métodos de estudo e como utilizar melhor seu tempo até o final do ano. Então você pode fazer esse curso meu lá. E o link está na descrição. Bom, vamos voltar aqui para a nossa tela. Ó, começando falando sobre biologia. O que cai em biologia no Enem? São 15 questões, né? Ela cai na prova de naturezas. E então, a maioria das questões de biologia que você tem que se preparar são questões de ecologia. O que é ecologia e o que cai de ecologia no Enem? São matérias meio que multidisciplinares, digamos assim, com conhecimentos variados. Então, quando a gente fala de ecologia, na verdade não existe um negócio que você vai estudar de ecologia. Esse que é o grande problema. Em ecologia, você tem que ter noção sobre, sobre fauna e flora. Você vai ter que ter noção sobre poluição, sobre erosão, sobre várias coisas que envolvem, né, o meio ambiente, inclusive até um pouco de química, às vezes pode cair um pouco misturado. Então, ecologia é uma matéria bem mista. Então, o que eu recomendo para você é você estudar bem as outras partes e sempre que você estudar as outras partes, geralmente nos materiais vai ter alguma seção falando sobre a parte de ecologia dentro das matérias. Então, por exemplo, quando você for estudar botânica, dentro de botânica vai ter algumas matérias de botânica que vão falar sobre a parte de ecologia. Então você vai focar nisso daqui, que é o que mais cai, né? 41 questões, ó. De todas as questões que caíram no Enem, 30% mais ou menos foram de ecologia, de biologia, né? Dessas questões de todas, em quantidades, foram 41 questões, ou seja, nesses dados que eu peguei aqui, que foram de 2009 a 2017, se eu não me engano, são 5 questões por ano. Então, todos os anos cai mais ou menos 5 questões de biologia, de ecologia em biologia. De 15 questões, 1/3 delas, mais ou menos, é de ecologia. Só para você ter noção do peso. Então, se você tiver que aprender alguma coisa, aprende focado em ecologia. Segunda matéria aqui, ó, citologia, ou seja, a questão lá das células, respiração, por aí vai. Tanto o animal quanto, né, das plantas, outros tipos de células e tudo mais. São 2,25 questões por ano. Tá? Fisiologia humana, ou seja, você saber os órgãos, os sistemas, como que o corpo humano funciona, vai cair 1,75 questões por ano. Né? Então pode cair uma questão ou 2 questões por ano. Genética, pode cair também 1 ou 2 questões por ano. Microbiologia, também, né? Uma questão mais ou menos por ano. Biotecnologia, 1 questão por ano. Botânica, evolução, zoologia, pode cair no máximo aí 1 questão por ano também. Então, essas são as matérias que eu acho que são mais importantes para você estudar. Se você quiser focar, se você quiser economizar seu tempo, foque nessas primeiras disciplinas aqui, nessas 6 primeiras, certo? Física. O que cai em física? São 15 também por ano. Vou deixar só 15 aqui. Então, a gente vai cair aquelas principais áreas. É meio ruim quando você fala de o que mais cai de física, porque todos os lugares vão falar que vai cair mais dinâmica, eletrodinâmica, termodinâmica. Só que esses tópicos aqui são muito grandes. Né? Então, dentro de dinâmica, o que vai cair realmente de física? Isso aqui é uma coisa que você não vai ver em outro canal, em outro material. Então, ó, de dinâmica não cai coisas muito difíceis. O que é dinâmica? É aquela parte lá de, por exemplo, plano inclinado, velocidade média, aceleração. Então, tudo isso está dentro de dinâmica, né? De movimentação e gravidade.
né? Então, o que, que cai no Enem? Vai cair basicamente, vai cair questões bem simples de matemática básica, vai cair muita interpretação de questão, a parte teórica, por exemplo, se você soltar um objeto, ele desce ou sobe, né? Coisas bestas assim. Não tão bestas assim, mas tipo teóricas, saca? E não vai cair questões das matérias mais difíceis de dinâmica. Por exemplo, não cai plano inclinado, não vai cair nada com seno, cosseno, tangente, não vai cair, por exemplo, movimento circular, não vai cair nada desse tipo. Vai cair só as questões mais simplesinhas. Cai muita roldana, muito aquele lance de engrenagens, né? De engrenagem da bicicleta e por aí vai. Elerodinâmica. Cai 27 questões de todas essas, então mais ou menos 3,37 questões por ano. Então a gente vê que é meio que bem misto, né? A quantidade de questões que vão cair aqui. Vão cair umas 4 questões de dinâmica, 3 de eletrodinâmica, 3 de termodinâmica. O que é eletrodinâmica? Vai cair você ter o conhecimento de circuitos, você tem que saber sobre ampere, watts e por aí vai, né? Então essas unidades, como que elas funcionam, qual que é a relação entre ampere, volt, watts, por aí vai. E termodinâmica também é bem parecido, vai cair muita matemática básica e calorimetria. Então você tem que saber sobre joules. Vixe, não, estou viajando. Eu não lembro mais disso daqui, então eu não faço ideia do que vai cair aqui direito. Estática e hidrostática é a questão lá. Vai cair mais ou menos uma questão por ano, né? Óptica também, uma questão por ano, cinemática, 0,75 questões por ano. Então, se eu fosse estudar alguma coisa para o Enem, para passar em física, tirar uma boa nota, eu estudaria principalmente essas 3 primeiras áreas aqui, né? Bom, próximo, química. 15 questões por ano também, e aí a gente finaliza aqui a prova de ciências da natureza. São 45 questões, 15 de cada. Então, o que mais cai de química? Uma das coisas é química ambiental, que é muito parecido com ecologia, né? É uma questão que engloba várias coisas de química. Dentro de química ambiental, vamos ter vários conhecimentos de química, da matéria de química, só que todos esses conhecimentos são voltados para lixo, poluição, esgoto, combustível, camada de ozônio. Então, sempre que você vê numa das matérias que está explicando sobre, sei lá, decomposição, então isso vai cair em química ambiental, caindo sobre poluição, sobre combustão. Então, tudo isso são coisas que podem cair aqui dentro de química ambiental, tá certo? Depois disso daqui vai ter química orgânica padrão. Química orgânica, realmente, ela cai muito, né? Mais ou menos 3,3 questões por ano. Estequiometria, cálculo estequiométrico, cai também todos os anos, mais ou menos 2 questões. Química inorgânica vai cair aí 1,75. Dentro de química inorgânica tem bastante coisa relativamente, né? Então, você tem que, às vezes, dentro disso daqui, você tem que mensurar o que vale mais a pena você estudar. Então, por exemplo, química orgânica tem muita matéria, porém, cai 3, 4 questões por ano. Então, vale a pena você perder esse tempo estudando isso daqui. Estequiometria é uma matéria bem pequena. Se você souber regra de 3, você faz estequiometria. Então, vale a pena você estudar isso daqui. Química inorgânica, dentro disso daqui, cara, pode cair muita coisa. Então, vale a pena você estudar? Vale, mas eu daria menos prioridade aqui. Eletroquímica é uma matéria super pequena e cai mais ou menos a mesma quantidade que química inorgânica, entende? Então, eu colocaria pesos assim, se você está com o tempo muito apertado, e eu estudaria as coisas que têm menos quantidade de matéria. Então, separação de misturas, cara, é bem fácil isso daqui, de boa, e cai uma questão por ano, então você vai ter um ponto tranquilo. Termoquímica, também é bem tranquilo, uma questão por ano. Ligações químicas, você vê que cai menos de uma questão por ano. Então, será que vale a pena você estudar isso aqui? Não sei, eu focaria nesses primeiros conteúdos, tá? Lembrando que não é bom você terceirizar seu aprendizado. Tenta aprender tudo se tiver tempo. Se não tiver tempo e você tiver que escolher entre não aprender nada e aprender alguma coisa, aprende essas matérias que mais caem, certo? Geografia. Agora a gente chegou na prova de humanas. Então, em humanas, o que vai cair? Geografia. Impactos ambientais. A gente vê que a prova do Enem, por tradição, ela é muito voltada para ecologia, ambiente e por aí vai. Porém, eu vou deixar uma ressalva aqui. Esses dados que eu peguei são do grupo Exatas. Então, vai até a prova de 2017, se eu não me engano.
que acontece no ano de 2020, 2021? A gente tem o governo Bolsonaro. Bolsonaro não está nem aí para coisas ambientais, não está nem aí para coisas sociais. Então a posição do governo ela também influencia um pouco na prova, né? A gente vê que algumas questões mudaram bastante desse último Enem que caiu. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Eu estou te dando aqui dados relativos ao governo antes do Bolsonaro, quando existia aí uma prova de Enem voltada para isso. Então, por exemplo, em história não vai cair ditadura militar. Por quê? Porque ele não acredita nisso. Ele acha que não teve a ditadura de 64, né? Não teve golpe por aí vai. Então não vai cair esse tipo de questão. Você tem que estar ligado com essas mudanças também do governo. Tá? Então, geografia, ó, impactos ambientais caem entre 3 e 4 questões. O que são esses impactos ambientais? Tem que ter noção sobre erosão, sobre mudanças climáticas, né? Então, coisas bem recentes, desastres ambientais, queimadas, tudo isso pode cair aqui em geografia. Geografia econômica, né, vai falar sobre capitalismo, sobre, sei lá, revolução industrial. Então, você entender realmente como que o mundo funciona na parte de economia. Geografia urbana, geografia agrária, geografia cultural, né, por aí vão ser 5 tópicos aqui que tem mais incidência de cair. Então, se eu fosse estudar, estudaria esses tópicos aqui. Geopolítica, o que é importante de você saber dentro de geopolítica? Saber o que é ONU, o que é, sei lá, a Mercosul, União Europeia. Então, essas coisas bem básicas assim, de conhecimento de como o mundo funciona dentro da política mundial. Tá? Biogeografia, demografia, são coisas que vão cair bem menos aqui. Né? Então, tópicos que não estão citados aqui, por exemplo, sei lá, cartografia, pode cair uma questão a cada 5 anos. Então, às vezes é bom você saber? Mas a incidência é muito pequena, beleza? História. São 20 questões também. E o tópico que mais cai dentro de história é a história do Brasil. 53% de todas as questões de história, mais da metade, são história do Brasil. Então, em média, vão cair 10,25 questões por ano. O que você tem que saber de história do Brasil? Noções gerais da história. O que aconteceu, quais são, sei lá, os principais eventos históricos que aconteceram aqui, os principais períodos, o que marcou esses períodos, você tem que saber disso daí. Getúlio Vargas geralmente caia bastante, porque ele é muito presente nesse século passado, né? Ele foi presidente de várias vezes aí, então cai bastante. Getúlio Vargas, cai bastante Hora do Brasil, cai bastante coisas, sei lá, revolta da vacina, coisas bem presentes. Fora história do Brasil, que é o que você vai ter que focar para você tirar uma boa nota de história, você tem que saber história contemporânea, ou seja, coisas mais recentes que aconteceram aí na história do mundo. Segunda Guerra Mundial, contemporânea? Não sei. Enfim, coisas mais recentes, Guerra Fria, né? Coisas basiconas. História moderna, história antiga, história medieval. Então é bom, quando você vê isso daqui, você tem que entender o seguinte, é bom você estudar história do Brasil, focar em história do Brasil, e estudar a história do mundo, coisas gerais, por cima, para você principalmente contextualizar a história do Brasil. Então você tem que saber o quê? Revolução industrial. Como que isso influenciou e qual que é o paralelo com a história do Brasil? Né? Quanto que aconteceu? Sei lá, Napoleão. Ou então, Revolução Francesa. Quanto que aconteceu em relação à história do Brasil? Como que isso afetou a história do Brasil? Tá? Então isso aqui é importante de você conseguir saber estudar esses paralelos. Eu não perderia muito tempo estudando história antiga e história medieval, porque só cai uma questão no máximo por ano. Eu focaria nesses 3 tópicos aqui, ó. História do Brasil, contemporânea e moderna, para você aprender, beleza? Por fim, matemática. 45 questões por ano. O que você tem que estudar de matemática? O que cai na prova de matemática é basicamente matemática básica. Se você for ver, de 45 questões, quase aí, ó, 30%, mais ou menos 15 questões por ano, são de razão, proporção e porcentagem, que é uma matéria bem básica, bem tranquila de você aprender. Se você dominar isso daqui, você consegue tirar aí pelo menos 15 questões de matemática. Funções, você não tem que ficar com medo. São 8, 9 questões por ano, sendo que de função, na verdade a matéria não é função, a matéria é interpretação de gráficos. Como função lida com gráfico, essa parte de interpretação ficou dentro de funções. Então, dessas 9 questões, mais ou menos, sei lá, 8 questões, 7 são de interpretação de gráfico básica.
Você interpretar um gráfico e, sei lá, fazer operações básicas, saca? Então é bem tranquilo. Geometria plana, eu discordo aqui desses dados que eu peguei do grupo exatos. Cara, não cai tanto geometria plana e espacial para você saber. Não são muitas matérias. Pelo que eu tenho visto nos últimos anos, cai geralmente 2 questões, 3 questões de geometria. Tá? Então, geometria espacial geralmente cai uma questão de nível difícil. Não são questões de nível fácil. E não são 6 questões, nem ferrando. Análise combinatória e probabilidade, geralmente vai cair aí umas 2, 3 questões, 4 questões desses tópicos. Eu acho que mudou bastante a prova dos últimos anos para agora, né? Então eu não vejo muitas questões de análise combinatória e probabilidade. Estatística, sim, cai bastante também, você tem que saber. Média, moda, mediana, você saber analisar gráfico, sei lá, juros, eu não sei se cai aqui dentro de estatística, né? Mas coisas básicas, são realmente matérias básicas, são mais ou menos 4 questões por ano também. PA e PG eu tenho visto nos últimos anos, sempre cai 1 ou 2 questões por ano. Tá? Eu vou complementar isso daqui porque eu tenho dados que eu já sei de cabeça, de fazer todos os anos esse negócio. Então vai cair mais ou menos 1,5 questões por ano. Logaritmo vai cair mais ou menos 2 questões por ano. O que mais que a gente vai ter aqui? Vai cair questão de trigonometria. Vai cair mais ou menos 2 questões por ano. Então, essas outras matérias aqui vão cair 2 questões por ano, mais ou menos. Então, se você for ver, matemática, cai muitas, tipo, como são 45 questões, vários tópicos vão ter 2 questões por ano. Então, o que você tem que focar em matemática? Você tem que focar em matemática básica. Focar em razão, proporção, porcentagem, equação, interpretação, coisas básicas de matemática, certo? Outras matérias que eu não falei aqui, vamos falar sobre elas. Inglês e espanhol. O que cai de inglês e espanhol? Vai cair interpretação de texto. Então vai cair um texto e ele vai fazer pergunta em cima de um texto ou de um quadrinho. Então é uma coisa bem tranquila que você realmente nem precisa saber aprender a língua. Você só tem que meio que deduzir com as informações que você tem ali, com as palavras que você entende, qual que é a resposta certa. Então é bem tranquilo inglês e espanhol. São matérias para você gabaritar. Linguagens. Também a maioria das questões de linguagens são questões de interpretação. Então vai te dar um texto, você tem que interpretar, ler e saber a resposta baseada no texto. São pouquíssimas questões, mais ou menos de 5 a 10 no máximo, das 45 de linguagens, que você tem que saber alguma coisa. Não cai gramática, não cai literatura e só vai cair no máximo linguagens. Linguagem, quando eu digo, o que é linguagem? Qual que é o tipo de texto que foi apresentado? É um poema, é uma prosa ou é sei lá o quê? Qual que é a forma que foi apresentada a informação? Então, qual tipo de linguagem? É uma sátira? É uma tragédia? É um drama? Então, é esse tipo de coisa que ele vai perguntar. Qual que é o tipo de linguagem utilizada? Se você tiver uma noção bem geral, bem básica, se você já fez algumas provas antigas, você vai conseguir saber a resposta, porque não tem muito do que fugir. Tem mais ou menos umas 10 coisas para você memorizar e você já consegue fazer a prova de linguagem. Por isso eu nem coloquei aqui. Fora isso, tem redação, né, que não cai como uma matéria para você estudar, certo? Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse caso. Né? O que você tem que fazer? Você tem que anotar todos esses tópicos aqui e você tem que ir no livro e você tem que priorizar essas matérias que eu citei aqui. Se você fizer isso aqui, você já economiza um bom tempo do que você gastaria estudando para todos os tópicos que você estudaria se você não tivesse essa lista, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho se você tiver interesse de participar do Gabaritei. Mesmo que você vá fazer a prova esse ano ou no próximo, tanto faz. O Gabaritei ele vai te ajudar a você conseguir otimizar o seu tempo nos estudos, beleza? Então, um abraço e até a próxima.